seja o nome do Senhor, graça e paz, amada igreja. Você já deu boa-vinda para a pessoa que está do seu lado? Pergunta para ela se ela vem sempre aqui. Aleluia. E declarem um volte sempre. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui, mais um culto. Esse final de semana a gente estava no reencontro de líderes. Um final de semana poderoso ali na chácara. Poderoso mesmo na Chácara Vitória. O reencontro é para líderes, todos os líderes que já fizeram um encontro com Deus. E é um final de semana indescritível. Se você líder que não fez ainda, te organiza no nome de Jesus Cristo, que eu tenho certeza que vai ser um up no seu ministério. Quem fez pode perguntar aí. É claro, eles não podem dar spoiler do que é, mas podem dizer o sobrenatural de Deus daquele lugar. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, verso de número 1. Jeremias 18:1, Velho Testamento. À medida que você encontrar, diga amém, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler o texto bíblico, depois vamos orar. Jeremias 18:1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Senhor Jesus, nós bendizemos o nome santo do Senhor. Declaramos que é um privilégio estar na tua casa e na tua presença. Obrigado por cada homem e mulher neste culto. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós oramos crendo que enquanto estamos aqui, o Senhor cuida das demais coisas. Guarda a nossa casa, nossa família. Nós declaramos salvação. Se tem alguém nas nossas casas agora, faz eles ligar a televisão e botar no YouTube desse culto, Senhor. Que eles sejam alcançados pelo Senhor, meu Deus. Visita as praças, visita os hospitais, as ambulâncias, meu Deus, agora, presídios, quartéis de polícia, os moradores de rua, meu Deus, aqueles que estão de plantão, talvez com vontade de vir à igreja, mas não podem. Aquece o coração dessas pessoas com a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Alcança o Bacuri, alcança todos os bairros dessa cidade, Senhor. E que nesse domingo à tarde, nós possamos unanimemente declarar que Tu és o único Deus digno de honra, glória e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem é o Agir de Deus. Diga o Agir de Deus. Amados, esses dias têm sido para mim de reflexão acerca de algumas exortações de Deus para o povo israelita, para o povo de Jerusalém. E na última semana, eu passei praticamente a última semana meditando em algo que Deus usou Isaías para falar com o povo. Quando Deus fala sobre que Ele é um Deus que faz novas todas as coisas, para não andarmos apegados às coisas do passado. Ele é aquele que abre caminho no deserto e faz brotar um rio no ermo, na terra seca. Amém? O texto de
Jeremias, capítulo 18, onde Deus manda o profeta ir até a casa do oleiro. Alguém aqui já teve essa experiência de ir num lugar desse, na casa de oleiro, onde faz pote, barro? Minha esposa às vezes vai nesse negócio para me gastar dinheiro lá com ela. Investimento, né, amor? Desculpa. No discipulado a gente conversa. Eu errei a palavra. Então, ela já me levou lá para fazer investimento. Enquanto ela está fazendo os investimentos, eu gosto de olhar aquele cara trabalhando aquele negócio. Gente, que coisa preciosa. Né? Ele pega um tufo de barro assim, aí daqui para lá e tum na mesa, a mesinha giratória, e mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali. Daqui a pouco começa a ganhar forma. Né? É algo extraordinário aquilo ali. Para mim, eu acho que eu ficaria como um dia inteiro, talvez, sentado, vendo aquilo, porque é uma obra interessante. Se você não sabe, aqui em Imperatriz, ali, quem vai para a Praia do Cacau, tem alguns lugares que fazem isso. Você pode comprar, aquele nosso jarro dos alvos de oração, está para lá. Ele foi comprado lá na casa do oleiro. Né? E a Bíblia diz que Deus manda o profeta ir até a casa do oleiro. E ele vai, e quando ele está olhando, ele observa um jarro que não ficou bom, que ficou imperfeito. Então, verso 3, fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu lembro que eu vi um vaso defeituoso lá, e eu perguntei para o oleiro, eu falei, e esse aqui vai jogar fora? Ele, não, eu vou refazer ele, eu vou desmanchar ele por completo e vou refazer. Porque uma vez que acontece essa fissura aí, essa trinca, não dá mais para remendar. Eu desmancho ele e eu faço novamente. Mas, amados, a nível de introdução, o Senhor Jesus, ele olha então no verso 5. Então diz o Senhor, dirigindo uma palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Você crê nisso? Irmãos, o agir de Deus é algo extraordinário. O trabalhar do Senhor é algo extraordinário. Esse texto que a gente acabou de ler, e o que eu tenho visto nesses textos do Velho Testamento esses dias, é justamente misericórdia. A Bíblia, quando, em 2 Samuel, quando Davi manda chamar alguém da casa de Saul, que é chamado Mefibosete, a Bíblia diz que Davi usa a mesma palavra traduzida para a graça que está lá no Novo Testamento. Davi diz, olha, chama alguém da casa de Jonathan. Aí Ziba diz, olha, tem um aleijado e tal. Aí Davi diz, olha, manda chamar, que eu quero usar de benevolência com ele. Isso é Velho Testamento, é 2 Samuel. E a Bíblia, a palavra ali, para usar de bondade ou de benevolência, é a mesma palavra para graça, no grego, no Novo Testamento, irmãos. E olha só, nós estamos em Jeremias, capítulo 18. E Deus diz assim, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos. Nós estamos nessa mesa giratória do Senhor, irmãos. E eu creio nisso, e eu preciso que vocês me ajudem a entender que vocês estão comigo. Nós estamos numa vida tão acelerada, com tantos compromissos, com tantos afazeres. Se eu perguntar se algum de vocês tem um tempo amanhã aqui para mim, não, de manhã vamos bem ali, tirar um capim para um jumento. Alguém vai dizer, pastor, minha segunda-feira já está totalmente comprometida. Eu digo, terça? Não, terça não dá. Tá bom, quarta não dá. Quinta à noite, não, tem o culto de posse, diga amém. Sexta, sábado, não, tem aliança. A gente vive uma vida tão acelerada, tão cheia de tantas coisas, que é perigoso em algum momento nós nos esquecermos que apesar de
Todas essas coisas, nós não passamos de um vaso de barro na mesa do oleiro, igreja. Nós somos esse vaso em construção, que se Deus vê uma fissura, que se o Senhor vê algo que compromete a estrutura dele, Ele precisará, é necessário, que Ele ponha a mão dele, desmanche aquela obra e refaça novamente. Amém? E isso pode doer? Pode. Mas é necessário. E quando a gente está dentro dessa cosmovisão de que nós somos barro nas mãos do oleiro, isso faz com que a gente seja vacinado contra a murmuração, por exemplo. Isso faz com que a gente olhe para as circunstâncias e, em vez de perguntar, Senhor, o Senhor não me ama, não, nós vamos perguntar, meu Deus, que propósito o Senhor tem nisso? Qual é a obra que o Senhor quer fazer? Qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? Qual é a situação, a circunstância que o Senhor está me preparando? Eu não sei se você já teve a sensação de ir sair de casa, aí esquece alguma coisa, e você já está no limite do horário, aí você volta e dá uma murmuradinha. Eita, como é que eu esqueço isso? Como é que a mulher esquece isso? Como é que o menino faz isso? Aí demorou ali, entra no carro, na moto, na bike, lá na frente, na rua que você vai passando, você vê um acidente que acabou de acontecer. Aí você sai do papel de murmurador e diz, eita, Deus bom e misericordioso. Talvez era eu que ia ser atropelado bem e aquele atraso. Então tem coisa na vida da gente que a gente às vezes fica perguntando, será que não é obra das mãos do oleiro? Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele fez tudo o que Ele fez, criou tudo, e Ele descansou, em Gênesis. Só que a palavra descanso ali não é a mesma palavra descanso do eu hoje. A gente teve um final de semana bem intenso, né? Lá no reencontro não tem coisa que eu não posso falar, né? Mas é puxado. Hora, relógio de hora, tem tudo. Mas eu preciso de descanso, porque a minha matéria é limitada. Essa lata aqui que vocês veem, ela tem limitações. Ela só tem, a bateria dela não é uma Duracell Zona, ela tem que botar na tomada também. Mas a palavra para descanso que Deus usou aqui, que foi usado, perdão, para Deus, se vocês puderem colocar para mim, Gênesis 2:2, por gentileza. Gênesis 2:2, projeta aqui para mim. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Se nós formos para o original, descansou de todo o trabalho, é mais ou menos assim, ó. Assim, Deus findou a obra da criação. Ou seja, Deus terminou essa parte. É só isso. Não é que Deus disse assim, olha gente, chegou julho, Jesus está de férias da escola, e eu vou dar uma passeada. Não. O que a Bíblia está dizendo é, Deus concluiu aqui a parte da criação. Vou fazer outras coisas agora. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então esse Deus, meus irmãos, Ele continua agindo até hoje, você crê nisso? Mateus 28:20 diz, eis que estarei convosco todos os dias. Você já tentou pedir para alguém te acompanhar todos os dias? A pessoa vai dizer assim, eu posso segunda, eu posso terça, quarta eu tenho uma consulta, quinta minha mãe vai lá para casa, sexta eu posso estar contigo. Sábado tudo bem, mas domingo não, porque domingo eu vou para a praia. É assim que uma pessoa responde. Ninguém consegue estar com a gente 24 horas, 30 dias, 365 dias no ano. Mas esse Deus, que age o tempo todo, Ele consegue estar conosco todos os dias. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, igreja do Senhor, o agir de Deus, Ele é instantâneo.
O agir de Deus, ele é neste momento, ele é agora, ele é atemporal. Deus agiu no passado, Deus está agindo no presente e Ele vai continuar agindo, porque Deus não se cansa nem se fadiga, amém? Nesse momento Deus está agindo, nesse momento Deus está no controle dessa esfera gigantesca chamada terra. Nesse momento, se você colocou uma causa diante do Senhor, Ele está olhando para ela. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Se eu acabei de orar dizendo, Senhor, guarda a minha família, os olhos do Senhor estão sobre a minha família. É essa a versão de Deus que eu escolho crer, igreja. Se você está em casa, se você crê nisso, Ele está com você aí agora. Então, para finalizar a introdução, eu queria te fazer uma pergunta. Seja sincero, talvez aplique na sua célula durante a semana. A pergunta é: eu tenho sido, eu sou é muito forte. Eu tenho sido um cooperador do agir de Deus na minha vida, ou eu tenho sido um empecilho para o agir de Deus na minha vida? Eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, fosse confrontado com essa pergunta, assim como eu fui. E que você, em nome de Jesus Cristo, guardasse isso no teu coração. Fosse para o teu secreto depois deste culto. E extraísse da presença de Deus isso. E eu estou baseado ainda em Jeremias capítulo 18. Onde Deus diz: então o Senhor dirigiu-se a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Será que eu não posso permitir uma enfermidade? Será que eu não posso permitir uma circunstância contrária? Para que eu mesmo refaça vocês, para que eu mesmo desmanche vocês, para que eu mesmo refaça essa obra das minhas mãos. E é interessante Deus mandar o profeta ir para a casa do oleiro, né? Deus queria expressar algo naquele momento. Então, se Deus está agindo o tempo todo na minha vida, se Ele não cansa, se a vez que aparece que Deus descansou, não é o descanso nosso, Ele foi parar com aquilo. Você já fez uma faxina geral na sua casa? Aí você termina um quarto, aí faz assim, ó. Ufa, deixa eu ir para a sala. Né? Normalmente lá em casa é segunda, esse dia, eu já estou aqui. Tem umas coisas matemáticas que não bate, gente. Por um discipulado a gente se acerta. A minha folga é segunda, aí é dia de faxina. Está errado isso. Vou falar para o reverendo Raymond Oliveira esse negócio mesmo. Né? Você limpa a cozinha, aí faz assim, ó. Eita, o quarto dos meninos. A nossa vida é essa. A não ser que você more na casa de um cômodo só, né? Que não tenha menino, que come xilito, banana, uva, e tudo enquanto pela casa. Mas nós não paramos. Mas eu escolho olhar para Deus e crer em um Deus que está agindo independente do momento, da situação, do que está acontecendo na terra, do que o Roma vai postar amanhã no Bandeira 2, nem sei se é ele, mas do Bandeira 2, é o Paulo Negrão, não sei quem é. Independente dessas coisas, Deus tem o agir dele ininterrupto. Nada pode parar o agir do Senhor, meus irmãos. Amém? Mas eu preciso aplicar a Bíblia na minha vida, no pessoal. Eu, Lucas Farias, tenho sido um cooperador do agir de Deus, ou tenho me posicionado como um empecilho para o favor dEle, para a graça dEle. É muito ruim ser advertido por um superior nosso dizendo assim: você está atrapalhando. Eu lembro quando o pai dizia: menino, sai daqui, tu está atrapalhando. E você achando que estava arrasando ali, né? Poxa, estou ajudando. Menino, sai daqui, tu está atrapalhando. Só que o pai não está dizendo: você não presta,
Ele não está dizendo, eu não te amo. Ele não está dizendo, eu não tenho nada contigo. Não, ele está dizendo, nesse sentido, você não está me ajudando. Eu tenho sido um cooperador do agir de Deus, ou um empecilho. Deixa eu te dar uma afirmativa. Deus age na vida daqueles que neles confiam. Eu posso ouvir um amém? Eu vou falar 3 vezes, só para você não esquecer. Deus age na vida daqueles que nele confiam. Deus age na vida daqueles que nele confiam. Deus age na vida daqueles que nele confiam. Amém? Me mandaram um vídeo, os pescadores, tem muito pescador aqui no grupo. Alcimar, acho que é o líder aí, não sei. Alcimar. Um homem com dourado, parece, ele pescou um dourado enorme. E ele está exibindo aqui, tirando foto, segurando ele com a mão aqui. E aí o peixe cai no rio. E ele pula atrás do peixe, não consegue pegar. Aí quando ele levanta, que ele vê que está filmando, ele fala assim, você filmou eu saltando? Ele transforma uma desgraça, uma tragédia, ele contorna a situação. Ele diz assim, vocês pensam que o peixe fugiu, eu estava saltando ele. Irmãos, Deus age na nossa vida. Quando a gente crê, confia e permite, Ele age em favor daqueles que nele creem, amém? E até aquilo que parecia que não seria para o bem, no final é para o bem. Aleluia. Efésios 6:10, projeta para mim, por favor. É o tipo da coisa que não estava no script, mas veio agora e eu preciso falar. Efésios 6:10, eu gosto muito disso aqui. É uma oração que eu faço independente do momento na minha vida. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, isso é para hoje. Isso é para agora. Nós temos uma receita para tudo. Tudo, o pé tá infeccionado, né? A mão está doendo, está com a vista cansada, está sem dormir, para tudo tem um remédio. Pois o remédio para aqueles que confiam em Deus é, finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Se você puder anotar, anote aí. Deus está continuamente em atividade. Isso é um tópico para nós. Diga comigo, Deus está continuamente em atividade. Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, é um texto que eu gosto muito. Apocalipse 21, 4. Nós não vamos ler todo, tá? Só um pedacinho. Só uma parte. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Olha só. Pastor, o que o senhor quer com isso? Pensa comigo aqui. Se tudo na nossa vida tem um ciclo, um tempo, e acaba. Nós estamos vencendo o primeiro semestre desse ano. Diga glória a Deus. Meus irmãos, a gente está vencendo o primeiro semestre. Estudinha, estava no culto da virada, de joelho. Oh, Jesus, eu não tenho dinheiro do material escolar dos meninos, Jesus. A rematrícula ajuda, que a diretora disse que tem 3 na minha frente lá, no Dom Bosco, no Coque, Um dia desse, agora nós estamos pensando onde gastar o dinheiro nas férias. Olha só, gente, estamos vencendo o primeiro semestre. Diga glória a Deus, aleluia. Apocalipse 21, 4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já... Coloca para mim, deixa aí. Então, irmãos, se Deus, pensa comigo,
Se Deus fosse limitado, se Deus fosse só para essa vida, aqui acabava o reinado do Senhor. Aqui terminaria tudo. Ah, Deus age, mas é só para esse tempo. Isso aqui está parecendo um final de seriado, né? E Rick Grimes derrotou todos os zumbis e acabou o The Walking Dead. Mataram o dragão e acabou o Game of Thrones. Mas eu quero te mostrar algo. A Bíblia diz que depois que tudo passar, depois que enxugar o choro, as lágrimas, e depois que as coisas antigas todas se passarem. Olha o verso 5, pode passar, por favor. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. Ele está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estava no começo, eu estou no meio, eu estou no final de todas as coisas. Passaram as antigas, vem um tempo novo e eu continuo no controle. Vejam, passaram as antigas, eu farei novas todas as coisas. E ele diz mais: escreva isso, porque eu me garanto naquilo que eu falo. João, escreve isso, porque o que eu falo, eu cumpro. Isso aqui está em Apocalipse, no penúltimo capítulo. Isso é sobre um Deus que de Gênesis até aqui nunca se equivocou em lugar nenhum. Moisés em Gênesis 2 diz que tendo terminado Deus a obra da criação, descansou. Ou seja, tendo terminado Deus aquela obra, ele partiu para a próxima. Esse Deus não se cansa, esse Deus age o tempo inteiro. Igreja Adonai, esse Deus está agindo hoje. Está agindo hoje. Então é por isso que eu afirmo: Deus está continuamente em atividade. Será que eu sou um cooperador de Deus nesse tempo, ou eu tenho sido um empecilho? Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Vai colocando para mim, por favor. Hebreus 13, 8. Pedro chegou agora de viagem. Ficou no frio e no sul. Alguém olhou para ele ainda agora e disse: está diferente. 2 semanas fora do calor de Maranhão, né? A gente passa um final de semana fora, vai para Mocoíba, quando chega alguém olha para nós e diz o quê? Está diferente. A gente passa 2 dias no Goiás e volta falando uai. Por quê? Né? Gente, a gente muda. A gente muda. Tá triste em casa, faz um vídeo no Instagram sorrindo. Galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O humor dele não é volútil. O humor dele não é oscilante como o nosso. Eu tenho uma agenda que todo dia ela me pergunta como é que está o meu humor. Aí ela pede para me responder com emoji. Tem dia que está uma cara feia lá. Tem dia que está uma cara feia. Eu tenho que ser sincero, a agenda diz: como é que está o seu humor hoje? Eu boto aquela carinha assim, ó. Aí tem dia que está tão feliz que põe aquele sorriso de lado, que tem 2 gotas no canto da boca assim, né? Enfim, tem dia que a gente bota a cara de palhaço. Vai se identificando aí. Mas Jesus Cristo não, meus irmãos. Ele é o mesmo. O mesmo que me chamou, o mesmo que me amou, o mesmo que me comprou, o mesmo que me atraiu para a presença dele. Ele é o mesmo. A Sara esses dias tem, não sei cadê ela. Ela está especialista em escutar uma palavra nossa, guardar aquela palavra para usar contra a gente. Especialista. Pai, vamos banhar no lago?
lá na chácara. Minha filha, antes do final do reencontro, nós vamos lá banhar. Sexta-noite, pai, vamos lá banhar? Filha, antes do final, sábado de manhã, pai, vamos lá banhar? Meu filho, acho que nem vai dar. O Senhor disse que até o final a gente ia banhar lá. Tá bom. Meio-dia, pai. Domingo de manhã, pai. Meu Deus. Jesus, não, meus irmãos, eu não posso colocá-lo na parede, porque Ele sabe o que Ele prometeu. Ele sabe o que Ele é capaz de fazer. Eu quero te dizer que independente do que você está vivendo, independente das circunstâncias que você está enfrentando, se você olhar hoje para o Senhor e dizer, me perdoa pelos meus pecados, tem misericórdia da minha vida, e eu quero cooperar com o propósito do Senhor e com a agir do Senhor, irmãos, os céus se abrem, a presença do Senhor vem, e nós somos encaixados novamente dentro do prumo do Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Facilitadores, cooperadores, o apóstolo Paulo em Coríntios chama de cooperadores. Cooperadores, eu gosto dessa palavra. Eu sou cooperador do reino de Deus. Deus tem uma obra para fazer e o meu nome é pronto, amém? João capítulo 5, verso 17. Jesus disse que ele está fazendo algo que ele viu o pai dele fazer. Eu lembrei da música do pastor Daniel Alencar. Eu faço o que vejo o meu pai fazer. Jesus lhe disse, o meu pai trabalha até... Eu trabalho também. Um jovem da nossa... Não da Adonai, mas um jovem da igreja, Nova Aliança. O professor perguntou na escola, o que seus pais fazem? Aí ele disse, meu pai não faz nada, ele é pastor. Olha, gente. O menino desse é bom de taca, né? Aí ele disse, não, deixa eu explicar, assim, ele não faz nada para ganhar um salário, assim, aí, não, deixa quieto, deixa para explicar. Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Deixa eu te dizer uma coisa, além de criador de todas as coisas, Deus também é mantenedor e sustentador de todas as coisas. Ele leva o profeta à casa do oleiro, ele faz ele olhar para um vaso em cima da mesa, e ele diz, acaso eu não posso fazer com vocês como o oleiro é esse vaso? Ele está dizendo, vocês estão em cima de tudo isso, da palma da minha mão. E quando eu achar que for necessário, ó Israel, ó imperatriz, ó Adonai, se necessário for, eu destruo, eu desfaço e refaço novamente, para que vocês glorifiquem a mim como tem que ser feito. Aleluia! E ele não só é mantenedor, Mateus 9,5, se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus 9,5. O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Esse Jesus que a gente serve, ele não só perdoa pecado, como ele gera em nós uma nova possibilidade todos os dias. Eu tenho dito por onde eu passo, o Senhor não nos cura, não opera um milagre apenas para fazer, gente, apenas para você postar em algum lugar, pegar um certificado, um atestado e mostrar para alguém. Deus nos cura com um propósito. Deus opera o milagre na nossa vida para que se cumpra um propósito dele. Nessa passagem bíblica que Jesus cura um paralítico, aí ele cura perdoando os pecados. E alguém diz, gente, é para curar ou perdoar? E ele faz esse questionamento. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O agir de Deus, se você não entendeu, não é só para te curar.
O agir de Deus já é pensando na obra que Ele tem na tua vida a partir desse momento. Vou repetir. O agir de Deus não é só para te tirar de uma maca. O agir de Deus já é apontando para a obra que tem a partir de hoje, quando você começar a andar, quando você estiver de pé. Deus está dizendo assim: o meu prazer não é só fazer um paralítico andar, é fazer esse paralítico trabalhando, agindo, para que ele glorifique a mim a partir de hoje por toda a sua vida. O agir de Deus, meus irmãos. Eu sou um cooperador ou um empecilho para esse agir. Anote aí, segundo, Deus age em favor daqueles que esperam e confiam nele. Amém? Deus age em favor daqueles que esperam e confiam nele. Tem uma coisa interessante em Salmos 20. Salmos 20, verso 7. Pode colocar para a gente. Salmos 27. E os mais raízes aí, principalmente, eu não sei, eu acho que 20 anos atrás, conhece a canção que é esse texto bíblico aqui. Cadê a galera que é do tempo dessa canção do 4x1? Tem crente ali se identificando, ó. Né, irmão? Tem um crente ali da minha época. Um mais jovem nunca ouviu a letra, um hino com essa letra aqui. Ah, gente. Depois você dá uma pesquisada. Eu não sei o nome do hino, não. Sei que é 4x1. Hoje nem é mais 4x1, né? Ele é o Marcos Salles cantando sozinho, tudo. Mas ele faz aqui uma citação. E eu quero que no nome de Jesus a gente pare para pensar. Irmãos, é muito bom a sensação de segurança. Né? Uma autoestrada, coloca o cinto no menino, a gente fica assim, uau. Mas se a gente parar para pensar, o que é um carrinho perto de umas escanhas daquela, dos caminhões daquele? Dormir à noite, aí você aciona a cerca elétrica, né? E pensa, uau, estou protegido. Liga para o motoqueiro vigilante, ó, passa pibitando aqui na minha porta, para me sentir seguro na hora de dormir. Ô besteira, ô vantagem. Tão pequeno isso, tão limitado. Olha o que ele diz. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. É claro que ele está trazendo para a época dele. Nós não temos cavalos hoje para nos proteger. O cavalo de aço está morto. Mas vai ressuscitar. Nós não temos carro de guerra para nos proteger. Quem é que tem um carro de guerra, Imperatriz? Eu tenho um carro de guerra. O Uno que eu tinha é um tanque de guerra. Um não é um tanque de guerra, né? Esses outros, só pela misericórdia. E ele diz o seguinte: uns confiam em carro de guerra, outros em cavalo. Eram as coisas mais modernas de proteção daquela época. Vamos contextualizar. Uns confiam em colete balístico, outros confiam em posse de arma, outros em cerca elétrica, outros em vigilância armada. Só que tem uma vírgula aqui nesse texto. Nós, vírgula. Diga, eu estou dentro desse negócio. Amém? Diga, eu estou dentro desse negócio. Às vezes eu estou lendo a Bíblia em casa e eu acho que o anjo diz assim, é doidinho. Porque eu leio um texto como esse, eu digo assim, eu estou nesse negócio. Opa, estou aqui. Olha uma brecha para mim, ó. Pega e toma posse. Nós, porém, confiamos, aleluia. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, aleluia. O homem natural precisa depositar a sua confiança total no Senhor, meus irmãos. Mas tem gente que sai de casa e diz assim, eu vou ali fazer uma fezinha. Você acha que isso é ir na igreja orar? Não, ele sonhou com a cobra, está indo lá fazer uma fezinha na cobra. Sonhou com um papagaio, eita, vai dar papagaio essa semana. Estou indo ali fazer uma fezinha lá no Portal da Sorte. A gente aprendeu a confiar nessas coisas. Pastor, você está dizendo que é pecado? Não, não sei. Aí já é no culto de doutrina, sexta-noite, com a porta da igreja fechada. Apesar de que sobre jogos de azar, o pecado está
em colocar a tua confiança nessas coisas no lugar do Senhor. E na prática repetitiva dessas coisas. E é claro que algumas dessas têm procedência que não são de Deus de fato. Mas alguns bingos, rifas, a gente entende que tem propósito beneficente, tem coisas que são claras e que não são contra a glória do Senhor. Mas, meus irmãos, eu preciso me perguntar em quem eu tenho confiado. Em quem de fato eu confio. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confio no Senhor. Isaías escreveu no capítulo 42, não o Isaías bênção aqui da igreja, mas o Isaías profeta da Bíblia. Isaías 42, 8. Abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. Isaías 42, 8. Esses dias eu tenho lido bastante Isaías. Eu descobri que Jesus leu bastante Isaías. Sabia? Jesus leu bastante o livro de Isaías. Tem coisas profundas aqui. E eu vou lá para o Novo Testamento, quando eu percebo, eu estou em Isaías de novo. No último mês foi praticamente uma maratona de Isaías. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Eu gosto disso. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Deus está dizendo, não existe nenhum outro que tenha sido capaz de fazer o que eu fiz. Que tenha sido capaz de conquistar o que eu conquistei. Aliás, meus irmãos, deixa eu abrir uma aspa aqui. Nós sabemos que milagre não é só Deus que faz. Milagre pode ser obra das trevas também. Você que já leu a novela dos 10 mandamentos aí, as coisas lá, ou já leu a Bíblia diz que quando era feito um milagre para o povo de Deus, o que era que os encapetados de Faraó fazia? Outro igual. Meu amigo, se a Bíblia diz que era igual, quem sou eu para dizer que não era? Existem trabalhos que imitam, pastor, por que isso? Porque Lúcifer é um anjo caído. Ele sabe como é o céu, ele viu tudo, ele sabe como os anjos agem. Ele via tudo que acontecia lá. Então não se engane, nem deixe que alguém engane vocês. O inimigo, o adversário, nosso inimigo, o adversário, o diabo, que anda ao nosso derredor, ele sabe como os anjos se comportam e ele age de forma parecida. E muitas coisas têm a aparência de bom, mas são, no final, caminho de morte, como diz Provérbios 7. Então Deus diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Eu não dou a minha glória para ninguém. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse Deus trabalha diuturnamente, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 127, 2. Salmo 127, 2. Quer ver uma coisa? Vamos ver o plantão de Deus aqui. É 12 por 36. Como é o plantão de Deus? Salmo 127, 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele... A quem Ele... Mas não é aqui que eu gosto mais, eu gosto do 1. Ele diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar? Será inútil. Deus está dizendo assim, eu não acordo cedo nem durmo tarde. Eu sou o
Senhor, esse é o meu nome. Nós servimos a um Deus que trabalha diuturnamente. Por essa razão nós precisamos esperar em Deus, pois deste modo nossas forças serão renovadas no Senhor. Isaías 41. Isaías 41. Viu como eu não consigo sair de Isaías? Na verdade, esse aqui é um texto bem grande, se você for ler ele todo. É uma espécie de consolo para o povo de Deus. Nós não vamos ler todo. Vá lá para o... Já pensou a gente ler 30 versículos? Agora não, vá lá para o verso 31. Por favor. Depois você lê esse consolo inteiro aí. Mas aqueles que esperam no... renovam as suas forças, voam alto como... correm e não ficam, andam e não... Igreja, me ajuda agora, por favor. Me ajuda a ajudar vocês. Eu preciso sair do nível de apenas leitor da Bíblia, para alguém que coopera com o agir de Deus. Meus irmãos, será que nós acabamos de ler o que nós acabamos de ler? Domingo passado eu corri 6 km. 6.300, parece. Fiquei feliz demais. Terminei a corrida, não parei, não pausei para descansar, comecei no pique, terminei no pique, fiquei feliz demais. Mas eu acho que tivesse mais 100 metros, eu pedi a ele. Mais 30 metros, eu acho que eu ia dizer assim, chamo. Não estou bem não. Mas eu terminei. Eu tinha um alvo, era cruzar a linha de chegada. Foi cruzando a linha de chegada, dizendo, água. Mas a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças como... Por favor, se você não tem muita programação para hoje à noite, sente no seu sofá e coloque assim, documentários sobre as águias. Meus irmãos, nenhuma outra ave voa acima das águias. É o pássaro mais extraordinário que existe. A águia é capaz de arrancar todas as suas penas e ela mesma dizendo assim, vai nascer outra. A águia ela consegue voar acima de tudo. Está chovendo. Para a águia é simples. O pardal está chovendo, a águia vai acima da chuva. Não se molha. Pastor, vai pesquisar lá depois. Aí Deus diz, renovarei as suas forças. Vocês vão voar alto como águias. Meu Deus! É nessas horas que eu leio, eu digo, eu estou nesse negócio, Senhor. O que é olhar de um segundo andar? O que é ter uma visão de águia, meus irmãos? Aí ele não para. Correm e não ficam exaustos. Eu quero isso para a minha vida. Diga amém na sua vida também. Isso é muito poderoso. Andam e não se cansam. Olha que bênção. Aí você pode estar dizendo, pastor, mas isso é impossível, biologicamente falando. E quem disse que o Senhor está falando de coisas biológicas aqui? O Senhor está falando sobre a caminhada de vida daqueles que confiam nele, meus irmãos. É sobre caminhar. 1999, tu estava lá, um crente, servindo ao Senhor. 2009, 10 anos depois, me ajuda nas contas. Crente servindo ao Senhor. 2019, vamos lá, e você, crente servindo ao Senhor. Andam e não se cansam. 2024, estamos lá na peleja. Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Até quando, pastor? Até que ele venha. Amém? Até que ele venha, igreja. É sobre isso. A Bíblia não está falando de superpoderes, não. Mas está falando de um crente fiel que confia no agir de Deus e que coopera na terra com esse agir. Coopera com esse agir.
Eu me empolgo com essas coisas. Eu me empolgo com a Bíblia, meus irmãos. Aliás, deixa eu te dar um filtro, para você saber se você está vivo espiritualmente. No dia que você não se empolgar mais com a Bíblia, começa a pedir a misericórdia do Senhor na tua vida. No dia que você ler a Bíblia e não se empolgar com ela. Eu uso a palavra empolgação porque é a linguagem mais atual, fugindo da norma culta. Mas se você não, seu coração não arder mais enquanto você lê a Bíblia, se você não tentar vislumbrar isso, o pastor André Valadão tem postado uma série de coisas, como eram as coisas e como a Bíblia realmente descreve. Claro que aquilo ali está longe de ser verdade, porque ninguém pode provar como era de verdade a sarça ardente, a arca de Noé. Mas eu paro para vislumbrar isso. Eu paro para vislumbrar isso. Eu me empolgo com essas coisas. Eu leio a palavra de Deus, eu vejo essa autoridade sendo derramada e eu fico abismado assim, pensando, meu Deus, faz de novo nos meus dias. Faz de novo nos meus dias, Senhor, isso aqui. Eu leio sobre a história dos mártires, a história dos avivamentos, e eu fico pensando, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Mas entra uma questão, e é o último aqui, anote aí, por favor. Aqueles que confiam no Senhor e cooperam para o seu agir, precisam aprender a esperar em Deus. Amém? E eu finalizo com isso aqui. Amados, se você confia no Senhor, e se você confia no agir do Senhor, você vai precisar descansar nele. Aleluia. E ouça o que eu digo para vocês, esse pastor experimentado em dia, esse pastor experimentado na idade. Descansar no Senhor é fácil de falar e difícil de viver. Senhor, eu entrego a saúde dos meus filhos em tuas mãos. 5 minutos depois, onde é que tem uma farmácia aberta, meu Deus do céu? Eu vou olhar no Instagram, qual é a farmácia que está de plantão hoje? Senhor, eu vou fazer uma viagem e eu confio no Senhor. Alô, é da empresa de escolta armada? Não, tudo bem, é que eu já orei, mas não custa nada, né? Queria fretar aqui uma viagem. Não é fácil confiar no Senhor. Não é fácil descansar. Mas sabe, esses dias eu estava deixando meus filhos na escola e me veio um momento com o Espírito Santo e ele me deu uma taca. E o Espírito Santo me ensinou algumas coisas naquele rápido momento de deixar meus filhos na escola. E eu deixei e fui para casa, estava indo para casa e o Espírito Santo diz assim, mais ou menos assim, é mais ou menos isso que eu quero que você faça comigo. Aí eu viajei na maionese, eu digo, deixar o Senhor na escola? Deixar o Senhor na escola? E ele, acorda, cabeção, né? Eu e ele conversando na nossa linguagem. Você arruma a tua, eu tenho a minha, amém? A liberdade que eu tenho, com temor e tremor. Aí eu disse, mas como assim? E ele disse, a tua próxima preocupação é 5 horas da tarde. Na hora de pegá-lo de volta. Você não fica ligando para a professora. Ô professora, e aí? Minha esposa é mais assim. Ela fica no grupo da escola lá, né? Deixa eu ver aqui, 2 horas, deixa eu ver, meia hora que o menino está na aula. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Ela não está aqui não está para ali, não está? Então deixa eu detonar ela. Então ela está lá no grupo da sala da professora, né? E aí, professora, está tudo bem com o João Lucas? Está tudo bem com a Sara? Eu digo, amor, relaxa. Então o Espírito Santo foi dizendo, é mais ou menos isso que eu queria que você fizesse comigo. Se você disse que confia e que entregou nas minhas mãos, então faça isso de verdade. Porque, meus irmãos, essa brincadeira de entregar para o Senhor e pegar de volta é cansativo para nós e não é bem visto pelo Senhor. Demonstra um cristão inseguro. Isso demonstra um cristão inconstante em seus caminhos.
Isso demonstra imaturidade da nossa parte, pois o imaturo é aquele que não sabe a capacidade que tem aquele em quem ele está confiando. A maturidade é isso. Um fruto nasce desse tamanho, menor, uma manga, um caju, e vai chegando a maturidade dele e o caule dele vai engrossando. O caule dele vai ganhando corpo. Você já ouviu uma manga de quilo? Ela confia no seu caule. Isso é maturidade. Mas tem a manga que não confia. O que a gente chama ela de quê? Pecada, né? Ela cai. A maturidade é o processo de nos dar confiança em quem nos sustenta. Quantos estão me entendendo? Digam amém. É o processo de nos dar confiança em quem nos sustenta. Em quem está nos sustentando com a sua mão poderosa todos os dias da nossa vida, igreja. Aleluia. Então, por favor, me ajuda. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Vamos lá, Salmos 37:5, coloca aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Você já abriu o GPS para ver o Google Maps ou o Waze? É interessante. Às vezes ele te dá 3 rotas. Eu fico brincando quando acontece aquilo. Eu digo, Senhor, qual delas? Me ajuda. Visão de águia. Vamos lá. Porque ele te dá 3 rotas. Às vezes uma delas vai ser longa. Irmãos, nós dissemos que entregamos o nosso caminho ao Senhor. Se eu entreguei o meu caminho ao Senhor, e se em João 14 ele é o caminho, a verdade e a vida, por que é que os meus pés, hora ou outra, querem pisar em terrenos lamacentos, querem andar por caminhos que não são de Deus para a minha vida? Quando eu faço isso, eu estou sendo um empecilho para o agir do Senhor na minha vida. Diga misericórdia. Agora, quando nós lembramos que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, a gente fala como a Tati. Eu sou de Deus, hein? Os meus caminhos são do Senhor. Choveu na tua casa e não choveu na minha. O que foi isso? Não sei. Entreguei minha vida ao Senhor. Os meus caminhos estão na mão dEle. O teu Uber aceitou a corrida, o meu cancelou. O que é isso? Não sei. Entreguei meus caminhos ao Senhor. Está no controle das mãos dEle. No teu bairro venta, no meu não. Pois é. Quero chamar o Ministério de Louvor. E eu finalizo com esse texto bíblico. Com esses 2 textos bíblicos, na verdade. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Lamentações. Capítulo 3, verso 21. Amor. Oh, Jesus. Todavia, lembro-me também de que, ou do que pode me dar, diga comigo, descansar no Senhor. Eu gosto da versão que diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pode continuar aí para a gente, por favor, o verso seguinte. O 22 diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Verso 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Verso 24, digo a mim mesmo, aleluia, digo a mim mesmo, a minha porção
A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Verso 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E eu finalizo com a leitura de Salmos capítulo 27, verso 14, por favor. Salmos 27, 14. Aleluia. Espera no Senhor. Seja forte. Deixa eu ler com vocês. Está na mesma versão. Seja forte, corajoso. Espera no Senhor. Aleluia. Diga comigo, eu vou esperar no Senhor. Mas se colocando de pé. Ser forte e corajoso.